Olá galera, tudo bem? Me chamo Marina e eu e meus colegas Marlon e Moacir vamos iniciar nossa explicação sobre recursividade. Bom, eu vou começar explicando o que é a recursividade. A recursividade é uma técnica de programação onde uma função resolve um problema, quebrando-o em partes menores e chamando a si mesma para lidar com essas partes, né? Então seria como se a função se chamasse repetidamente para simplificar a resolução do problema principal. Né? Então, é uma maneira de resolver problemas complexos dividindo-os em partes mais simples e tratando cada pedaço de forma repetida até resolver o problema incompleto. Beleza? Aqui a gente tem a nossa segunda pergunta. Como funciona a recursividade? Para entender como a recursividade funciona, é útil pensar em casos de base e caso recursivo. O caso de base é a condição que impede a recursão, beleza? Indicando quando a função deve parar de se chamar. O caso recursivo é a parte em que a função se chama novamente para resolver um problema menor. A cada chamada recursiva, o problema é original e é reduzido até que o caso base seja alcançado, né? Então seria na recursividade, uma função tem duas partes importantes: o caso base e o caso recursivo. O caso base é quando a função para de se chamar, é como um ponto final, digamos assim. O caso recursivo é quando a função é chamada novamente para resolver um problema menor. A cada chamada, o problema original fica menor até chegar no caso base. Beleza? Bom, vamos imaginar que você está em uma biblioteca enorme e deseja encontrar um livro específico. No entanto, em vez de procurar diretamente nas prateleiras, você pede ao bibliotecário para ajudar. O bibliotecário, por sua vez, não pode conhecer a localização exata do livro, mas sabe onde encontrar um guia que lista a localização de vários livros, né? Assim, em vez de você procurar sozinho, você pede ao bibliotecário que use um guia para encontrar as informações que você precisa, né? É como pedir ajuda para alguém que tenha acesso a informações úteis, né? Para resolver o seu problema, beleza? Bom, aqui está um exemplo de uma analogia que a gente pegou. Né? O nosso problema inicial seria encontrar um livro na biblioteca, e aqui a gente teria a abordagem não recursiva. Né? Você, como usuário, busca diretamente nas prateleiras, verificando cada livro, até encontrar o desejado. Isso pode ser até eficiente, mas se a biblioteca for muito grande, pode levar um tempo assim considerável, né? Então imagina que você precisa encontrar um livro na biblioteca. A maneira não recursiva seria você mesmo procurar nas prateleiras, olhando cada livro até o shelf certo. Isso até funciona, né? Mas uma biblioteca, se ela for muito grande, digamos que pode demorar bastante, certo? Então aqui a gente tem a abordagem recursiva, né? Você pede ao bibliotecário para encontrar o guia. O bibliotecário, ao folhear o guia, pode encontrar informações sobre a localização do livro desejado. No entanto, ele também pode encontrar referências a outros livros que têm guias próprios. Em vez de procurar diretamente esse livro, o bibliotecário se auto-invoca para consultar os guias relacionados. Esse processo continua até que o bibliotecário finalmente localize o livro desejado e informe a você, no caso, né? Então, seria na abordagem recursiva, ao invés de procurar diretamente nas prateleiras, você pede ao bibliotecário para encontrar um guia, certo? O bibliotecário usa um guia para processar essas informações sobre o livro desejado, né? Mas pode encontrar referências a outros livros que possuem guias próprios, né? Em vez de procurar diretamente esse livro, o bibliotecário se chama para consultar esses guias relacionados. Esse processo continua até que o bibliotecário finalmente localize o livro desejado e informe a você, né? É como se o bibliotecário estivesse pedindo ajuda a si mesmo e outras guias até encontrar o que você precisa, beleza? Então, na recursividade, é como se o bibliotecário se chamasse repetidamente para consultar os guias, né? Simplificando a busca do livro original, digamos assim. Cada chamada recursiva lida com uma parte menor do problema, que é encontrar informações em um guia específico. E o processo se repete até que o problema inicial, que seria encontrar um livro na biblioteca, seja resolvido de maneira eficiente e elegante, né? Então, digamos que é como se o bibliotecário fosse chamado repetidamente para consultar guias, né? Tornando mais fácil encontrar o livro que você deseja. Essa parte tem que cortar, calma aí. Vou falar de novo. Então, seria como na recursividade o bibliotecário fosse chamado repetidamente para consultar o guia, né? Tornando mais fácil encontrar o livro que você deseja.
Cada vez que o bibliotecário se chama, ele lida com uma parte menor do problema, que seria como procurar informações em um guia específico. Isso se repete até que, de forma eficiente e elegante, o problema inicial de encontrar um livro seja resolvido, né? É uma maneira assim, mais organizada e eficaz de lidar com grandes problemas, ao quebrá-los em partes menores, beleza? Bom, então, em resumo, nesses minutinhos de fala, vimos sobre o que é recursividade e como funciona, usando uma analogia para ficar bem simples de entender, sem alguma dificuldade, certo? Caso vocês tenham alguma dúvida, podem perguntar para a gente no final da apresentação, né, que a gente pode tirar essas dúvidas. E sendo assim, eu vou passar a fala para os meus colegas Marlon e o Moacir. Um abraço! Bom, pessoal, eu me chamo Marlon e eu vou me aprofundar um pouco mais no conceito da recursividade. Como já foi dito pela minha colega Marina, a recursividade é uma abordagem em que uma função resolve um problema dividindo-se em subproblemas menores. Para entendermos um pouco melhor, eu trouxe um exemplo de recursividade que são os cálculos fatoriais. Mas o que são cálculos fatoriais? O fatorial de um número é a multiplicação desse número por todos os seus antecessores maiores que zero. Aqui no exemplo do fatorial 3, todos os números que são maiores que zero e menores que 3 são multiplicados. Dito isso, a gente vai colocar agora isso em prática lá dentro das nossas IDEs. Bora. Bom, pessoal, já dentro aqui da minha IDE, eu vou recriar o exemplo do cálculo fatorial dito no slide passado. Aqui eu tenho o meu método main, que é para executar o programa, e aqui eu tenho o meu método calcular fatorial, que tem como parâmetro um inteiro n. Bom, para relembrar um pouco o que é o conceito da recursividade, é quando um método chama ele mesmo para resolver o problema. Dito isso, feito isso, aqui dentro do nosso calcular método, vamos criar um if, e que a nossa condição é quando n for igual a 1 ou n for igual a 0, ele irá retornar o número 1. Bom, lembra o que é um caso de base? O caso de base é quando a função para de se chamar, sendo assim, dando ponto final no nosso problema. Caso ele não entre nessa condição, a gente vai fazer um else e ele irá retornar para a gente a nossa variável n, multiplicando o nosso calcular fatorial, e aqui dentro do parênteses a gente vai botar n menos 1, certo? Aqui temos uma chamada recursiva, que é quando o método chama ele mesmo para tentar resolver o problema. Certo, feito o nosso método calcular fatorial, agora vamos pular para o nosso método main. Aqui eu vou criar uma variável, um número, e já vou atribuir o valor dela de 5. Logo abaixo vou fazer uma nova variável, resultado, e vou passar o nosso método que é calcular fatorial. Aqui eu vou usar como parâmetro nossa variável número. Feito isso, vou fazer um print. O fatorial de dois pontos, nossa variável número é nosso resultado. Fazendo isso, rodamos o código. O fatorial de 5 é 120. Oi rapaziada, eu me chamo Moacir e eu vou estar trazendo a conclusão disso que o Marlon e a Marina nos mostraram. Começando aqui, eu trago vantagens e desvantagens da recursividade. Como vantagens, eu trouxe a elegância e a clareza. Usando a recursividade, o seu código fica mais elegante e muito mais fácil de entender. E no caso de existir erros no seu código, vão ser muito mais fáceis de serem achados e de serem arrumados. Como outra vantagem, eu trouxe a reutilização do código. Você vai poder chamar a função muitas vezes e chamando a função muitas vezes você vai estar economizando linhas. Isso é muito bom. Essas são as nossas vantagens.
As desvantagens é que pode afetar o desempenho. Ou seja, é, usando muita recursividade, ela pode aumentar o uso das pilhas de chamadas e piorando o desempenho. E o que são as pilhas de chamadas? Pilha de chamada é um mecanismo do interpretador de linguagem que organiza o funcionamento do script quando são chamadas muitas funções. Qual função está sendo executada no momento e quais funções são chamadas dentro de alguma função. Ou seja, funciona como uma pilha mesmo. E agora outra desvantagem é o estouro de pilha, que é quando você chama a função muitas vezes e causando um estouro de pilha, resultando em erros, né? Agora eu vou estar trazendo algumas boas práticas. Como boas práticas é você definir os casos de base adequada. Ou seja, você tem que se certificar que estão bem definidos no código os casos de base. Como outra boa prática, eu trouxe você pensar na estrutura do problema. Você pensando na estrutura do problema, você vai poder dividir o seu problema em subproblemas menores, facilitando a resolução do seu código, do seu problema. Agora, eu trouxe a conclusão, que é nada mais do que a gente já falou, que é falando que o seu código, usando a recursividade, vai ficar mais elegante, vai ficar mais expressivo. Você entender o conceito da recursividade vai enriquecer a sua abordagem na resolução de problemas na programação e, ao explorar programas práticos e considerar as vantagens e desvantagens, você estará preparado para utilizar a recursividade de maneira eficaz em seus projetos Java. E lembre-se de pensar na estrutura do problema e definir casos de base adequados para garantir o sucesso dessa abordagem. E com isso, eu finalizo o nosso trabalho. Muito obrigado. Vasco não cai.